Boa noite a todos, mais uma vez juntos, nessa energia amorosa, dessa casa tão acolhedora que é a União Espírita Luz Divina, com alunos, trabalhadores, convidados, e nós vamos iniciar o nosso evangelho com a prece de abertura que a nossa querida Beatriz vai fazer para nós. Que essa energia, essa ternura, envolva todos os lares. Gratidão, Bia, Dr. Anselmo e toda a sua equipe, a caravana socorrista de Maria, na porta de todos os lares, dos trabalhadores, de todos os assistidos que um dia passaram por lá. Possa sentir a presença dessa energia que nos fortalece. E fortalecida, Maria Aparecida está para iniciar a nossa conversa de hoje. Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos, muito obrigada por mais essa oportunidade. Bia, obrigada por essa música linda, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Hoje o tema é muito amoroso. Maria, Mãe de Jesus. Bom, no livro A Caminho da Luz, é descrito que no mundo espiritual existe uma comunidade de espíritos puros, que se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes para direcionar sobre os assuntos da Terra, para resolver sobre os problemas da Terra. A primeira vez foi quando a orbe se desprendia da nebulosa solar e dava origem à formação do nosso planeta. E a segunda vez foi quando se decidia a vinda de Jesus aqui na Terra. Muitos assuntos devem ter sido discutidos, assuntos que fogem até do nosso grau de compreensão e entendimento.
mas possivelmente na segunda reunião, que foi discutida a vinda de Jesus, dois assuntos estiveram presentes. O primeiro é: quem governaria a terra, dado que Jesus, o seu governador, iria reencarnar? E o segundo é: quem seria a mãe de Jesus? Não poderia ser um espírito de evolução mediana, porque a atmosfera psíquica deste espírito deveria estar impregnada dos mais puros fluidos gerados pela mente humana, para poder proporcionar uma gestação adequada para aquele espírito. E qual seria a envergadura moral daquele espírito, dado que estaria intimamente ligada com Jesus, que passaria junto de todas as dificuldades que Jesus passou e não poderia jamais perder a sua fé. Em relação à hierarquia dos espíritos, nós encontramos nas questões 96 e 97 do Livro dos Espíritos que elas são de diferentes ordens, de acordo com a perfeição que cada espírito adquire. E que não existe barreiras delimitando essas divisões, elas são ilimitadas. Mas para facilitar o nosso entendimento, já que nós somos espíritos inferiores, nós podemos admitir que existem três classificações. A primeira é aquela dos espíritos puros, que já atingiram a perfeição. São só amor e só bondade. A segunda é daqueles espíritos que já ultrapassaram a metade dessa divisão. Eles predominam no amor, eles predominam no bem, mas ainda não atingiram a perfeição. E a terceira é composta por aqueles espíritos que sofrem, que as emoções são afloradas, que sentem dor, que têm egoísmo, que têm melindres, ou seja, todos nós. Cada uma dessas divisões possui vários degraus, né? Não é que está todo mundo no mesmo nível nesta divisão. Cada um está no seu ritmo de desenvolvimento, né? No livro Universo e Vida, é descrito que quando Sírius atingiu a posição de mundo regenerado, muitos espíritos foram transferidos para a Capela, que naquela época era um mundo de provas e expiações. Então, naquela época, em Capela havia dor, havia tristeza, havia sofrimento. Milhares de anos se passaram, Capela evoluiu, os espíritos evoluíram e chegou o momento de Capela se transformar num mundo regenerado. Aqueles espíritos que haviam ido de Sírius para Capela haviam evoluído, alguns já estavam redimidos, alguns já estavam bem evoluídos e eles poderiam retornar para Sírius. Mas eles abriram mão dessa posição de só bondade, de só amor, de só conforto e resolveram reencarnar, ou encarnar, na primeira vez é encarnar na Terra, mundo de provas e expiações. Então, eles abriram mão de viver na bondade para vir aqui ajudar a evolução da Terra. É por isso que na história da humanidade, na história da Terra, a gente encontra em cada momento pessoas além da sua época, porque eram esses espíritos evoluídos que reencarnaram aqui para contribuir com a nossa evolução. Então, nós temos os sacerdotes do Egito, os Mahatmas da velha Índia, os filósofos da China e da Grécia, alguns nomes que a gente até já estudou, né? O Forri, o Lao Tse, Confúcio, Buda, Ésquilo, Heródoto e Sócrates e outros mais. Todos esses, em suas épocas, falavam para os seres humanos: olha, existe algo além daquilo que a gente vê. Existe a parte espiritual, existe a necessidade de olhar para o passado para entender o presente e de olhar para o presente
para entender o futuro. A gente precisa praticar ações éticas. A gente precisa despertar para conseguir evoluir. Se a gente observar os hebreus, que foi o povo escolhido para receber o Messias divino, a gente também encontra espíritos evoluídos. E esses espíritos reencarnaram mais de uma vez para ajudar a evolução da Terra. Então, a gente tem o Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel, que posteriormente reencarnou como Moisés, que recebeu os 10 mandamentos, que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, direcionando para a Terra Prometida, que posteriormente reencarnou como Elias, que fez várias profecias e defendeu o culto não idólatra, que posteriormente reencarnou como João Batista, primo de Jesus, que pregou o batismo da conversão, né? Ele falava assim, que se a gente se arrependesse dos nossos pecados e a gente buscasse o perdão de Deus, a gente encontraria a salvação. Outro espírito, além da sua época, que reencarnou várias vezes, foi o Abraão, que foi o patriarca dos hebreus, que depois reencarnou como Salomão, que foi reconhecido por sua sabedoria, que depois reencarnou como Simão Pedro, que foi um amoroso apóstolo de Jesus, que depois reencarnou como Pietro Ubaldi, que escreveu a Grande Síntese. A Grande Síntese fala da síntese e da solução de problemas relacionados ao espírito e à ciência. Outro espírito grandioso que reencarnou várias vezes foi o Isaac, filho de Abraão, que depois reencarnou como Daniel, aquele da cova dos leões, que por acreditar em Deus e orar a Deus conseguiu escapar dos leões famintos, que depois reencarnou como João Evangelista, apóstolo de Jesus, a qual Maria foi confiada por Jesus antes de morrer na cruz. Também temos o José do Egito, que foi vendido como escravo por seus irmãos, que com muita fé conseguiu contornar a situação e voltou como governador do Egito, que posteriormente reencarnou como Davi, que derrotou o gigante Golias, que posteriormente reencarnou como Paulo de Tarso, que inicialmente perseguia os cristãos, depois se converteu e passou a pregar o cristianismo, e muitos outros, né? Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, mas principalmente o carpinteiro José e Maria de Nazaré. Esses dois últimos muito próximos de Jesus. E de todos esses, Maria possuía a maior elevação, era o espírito mais elevado dentre esses citados. Segundo o Evangelho de Tiago, Maria era filha de Ana e Joaquim. Joaquim era um judeu de posses. Ele costumava fazer ofertas para o templo, oferendas para o templo e doações aos pobres. Só que ele não tinha um herdeiro. E aí o sacerdote chegou para ele e falou: Joaquim, você não vai mais poder fazer doações aqui. Você não tem um herdeiro. E isso contraria as leis de Israel. E Joaquim ficou muito triste. E ele falou assim: eu vou jejuar por 40 dias e por 40 noites em uma montanha deserta até Deus atender os meus pedidos. E ele disse: não voltarei ao lar, nem para comer ou beber, até que o Senhor venha me visitar. As minhas orações me servirão de bebida e de comida aqui no deserto. Enquanto isso, a Ana, lá na sua casa, desesperada, chorava. Ela não sabia se o seu marido estava vivo, se ela já estava viúva, e ela se culpava por não ter um filho, ela se culpava pela sua esterilidade. Então, ela fazia muitas orações. Até que um dia apareceu um anjo para Ana e falou: Ana, Ana, o Senhor ouviu as tuas preces. Eis que conceberás e darás à luz a um filho,
e o fruto do seu ventre será conhecido em todo o mundo. No mesmo dia, esse anjo apareceu lá na montanha para o Joaquim e falou: Joaquim, o Senhor ouviu as tuas preces. Desce daqui e vai até Ana. Ela conceberás em seu ventre e dará um filho. Joaquim retornou ao lar e pouco tempo depois, Ana engravidou, deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Maria. Quando Maria completou 3 anos, os seus pais a levaram para o templo, para ela ser educada, para ela ser instruída pelos sacerdotes. E ela deveria permanecer no templo até completar 12 anos. E assim foi feito. Os sacerdotes educaram Maria e viram qualidades em Maria que fizeram que eles definissem que Maria era enviada de Deus. Quando Maria fez 12 anos, que ela deveria deixar o templo, os sacerdotes se viram diante de um problema, porque ela já era órfã. O pai dela havia morrido quando ela tinha 6 anos e a mãe dela havia morrido quando ela tinha 8 anos. Então, eles pensaram, o que nós vamos fazer com a Maria? A Maria é uma enviada de Deus. Como que a gente vai tratar a Maria? E aí, eis que aparece um anjo que fala: reúna todos os homens da tribo de Judá, homens ou viúvos, né? Tem livro que fala que eram os viúvos e tem livro que falam que eram os varões, né? Reúnam todos esses homens, peçam para cada um trazer um cajado identificado, entregar para o sacerdote, e o sacerdote tem que levar esse cajado dentro do templo. E assim foi feito. Marcou-se o dia, cada homem chegou com seu cajado, com seu nome, entregava para o sacerdote, e o sacerdote levava para dentro do templo, esperando o sinal, que nem o sacerdote sabia qual era o sinal. E nada acontecia. Já estava faltando poucos homens, José era um dos últimos, aí eles pegaram o cajado de José, identificado, e levou para dentro do templo. Quando o cajado do José chegou dentro do templo, na ponta do cajado floriu uma flor branca, muito perfumada, como se fosse um lírio. Então os sacerdotes entenderam, esse é o sinal. José tem que ficar com Maria. Saíram para fora do templo para avisar a todos que eles já tinham o escolhido. E eis que lá fora, uma pomba sobrevoando o templo vem e pousa na cabeça de José. Então, eles não tiveram mais dúvidas. Eles entenderam que 2 sinais haviam sido dados e que Maria deveria ser entregue a José. José era mais velho do que Maria. Ele tinha quase 30 anos, né? Maria estava ali com 12 anos. Tem livro que fala que ela tinha 14 anos. E por ser a enviada de Deus, ela deveria permanecer intocada. Então, José tinha que cuidar de Maria. Os evangelhos de Lucas e Mateus falam que Maria manteve-se virgem e que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que a fecundação de Maria aconteceu de forma milagrosa, sem a participação de um pai. Portanto, o José apenas tinha que cuidar para que Maria continuasse intocada. Já nos 4 evangelhos, existe uma outra abordagem sobre esse assunto aqui, né, sobre a gestação da Maria. O Hallstein fala que Maria era uma médium vidente, audiente e intuitiva, tanto que ela recebeu a visita do anjo Gabriel avisando da sua gravidez. Em relação à gravidez, ela não ficou grávida. Ela teve uma aparência de gravidez, através de efeitos magnéticos espirituais, através de fluidos, o seu ventre teve uma intumescência, a sua barriga cresceu e ela teve uma ilusão de gravidez. Assim como as pessoas que conviviam com ela tinham a ilusão de que ela estava grávida. No momento ideal, ela foi levada para um local isolado, ela foi colocada num estado de sonolência, ela teve, devido ao estado de sonolência, ela teve a ilusão, ela teve a impressão
de que ela teve contrações e partos no momento adequado, no momento adequado. Apareceu o menino Jesus, que foi entregue nos braços dela. Até os 4 evangelhos falam, seria muito fácil produzir essa ilusão em todo mundo, mas o nascimento do menino Jesus deveria ser cercado de mistério. Por isso que ela estava sozinha no momento do nascimento. E já a doutrina espírita fala que não existe milagres, que existem as leis naturais de Deus, que tudo acontece de acordo com as leis de Deus, né? Deus não precisa fazer milagre para provar as suas leis, porque elas são perfeitas, já que foram criadas por Deus. Tanto que na Gênesis a gente encontra esse trecho aqui, ó. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagre, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não é necessário derrogá-las, não é necessário comprová-las. Se há fatos que não compreendemos, é porque ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então, as leis de Deus são perfeitas. Nós é que não temos o conhecimento para entendê-las. Então, de acordo com o Espiritismo, Jesus nasceu e foi concebido através de uma relação entre um homem e uma mulher, através de uma relação entre Maria e José. Relação essa que acontece entre todos os casais que querem ter filhos, que querem procriar. E isso está de acordo com a lei natural. Não foi milagre, não foi mistério. O Espiritismo acredita sim na participação do Espírito Santo, porque o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus, foi minuciosamente planejada. E esse planejamento foi feito pelo Espírito Santo. Antes da vinda de Jesus, vários espíritos vieram para preparar o povo até a vinda de Jesus. E isso também deu-se através da participação do Espírito Santo. Corroborando com isso, se nós traduzirmos Isaías 7,14, nós encontramos a seguinte frase: eis que a jovem conceberá e dará à luz a um filho. Se a gente vai procurar lá em hebraico, a palavra que a gente encontra é alma, jovem. Se fosse virgem, a gente encontraria a palavra betulá, né? Então, traduzindo, fala, eis que a jovem conceberá e dará à luz a um filho, né? Mas independente da crença, cada um acredita, o que importa é o que aconteceu, tudo que foi planejado, tudo que foi feito e a evolução que o planeta Terra vai ter. Maria tinha uma fé inabalável, né? No livro A Vida de São José, tem várias passagens que falam da vida dele e da fé de Maria. Eu escolhi algumas passagens para trazer aqui para a gente analisar no nosso Evangelho. A primeira delas é quando o anjo Gabriel saúda Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria não questiona, ela não fala, não, peraí, vamos conversar, como é que vai ser isso, o que eu vou ganhar? Ela não fala nada disso, ela simplesmente se concentra e fala, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Então, ela recebe um anjo que dá uma notícia e ela aceita sem nenhuma resistência, sem nenhuma contestação. Outra passagem refere-se à viagem para Belém, quando José e Maria teriam que ir até Belém para participar do censo que o imperador César Augusto impôs aos judeus.
José estava todo preocupado, porque a gravidez de Maria já estava bem avançada, a viagem era longa, no trote ali, né? Era montanha, subida, descida, e ele preocupado, o que que vai acontecer com Maria? Será que essa criança vai nascer? Como é que vai ser? E Maria tranquiliza José falando: havendo o Redentor determinado o local e a maneira do seu nascimento, a nós compete somente estarmos preparados para recebê-lo e adorá-lo neste lugar. E a mim cabe tão somente levar os panos de linho que eu confeccionei. Então, ela não ficou preocupada com a viagem. Ela sabia que Deus tinha um plano maior e que esse plano ia acontecer e que ela deveria cumprir a parte que lhe cabia. E assim foi feito. A viagem foi penosa e o nascimento de Jesus aconteceu. Maria estava sozinha no momento do nascimento, sem ninguém para auxiliar, porque quando eles chegaram em Belém, todas as hospedarias estavam ocupadas, as pessoas tinham se direcionado para lá para fazer o censo, e não tinha lugar para eles ficar. E ela não ficou preocupada. E aí em Lucas 2:67, é descrito, né? Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz, e teve um filho primogênito. E ela o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então ela não se preocupa. O que cabia a ela fazer? Receber o nenê, enfaixar o nenê com os panos de linho e colocar no lugar que tivesse. E assim foi feito. De acordo com a regra da época, o ritual da época, depois de 40 dias do nascimento, tanto a mãe quanto a criança tinham que ser levadas ao templo. A mãe para ser purificada e a criança para ser resgatada por Deus, para ser entregue a Deus, para ser salva dos seus pecados. E assim foi feito. Maria, José e Jesus foram ao templo para fazer o ritual. Fazendo o ritual, Simeão olha para Maria e fala: e a ti, Maria, uma espada traspassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Ela até sentiu um aperto no coração, mas ela não ficou preocupada com isso. Ela entendeu essas palavras, ela aceitou essas palavras e ela seguiu com a vida dela. Depois que os reis magos visitam Maria, visitam Jesus, a luta deles continua, né? Porque os reis magos tinham ido procurar quem que era aquele novo rei, quem que era aquele salvador. Isso chegou até aos ouvidos de Herodes. E Herodes queria saber como o novo rei? Quem que vai tirar o meu poder? Quem que é essa criança? Onde já se viu? E aí o Herodes falou para os reis magos: quem que é essa criança? Encontrem e me avisem quem é, porque eu também quero adorá-lo. Ele queria era acabar com esse rei que ele entendia ser uma ameaça. Os reis magos perceberam, receberam essa intuição, encontraram Jesus, fizeram o ritual de Jesus e foram embora, seguiram o seu caminho. Herodes ficou muito bravo e falou: ah, é? Então eu vou matar todas as crianças com menos de 2 anos, que assim eu garanto que não vai haver rei nenhum e que ninguém vai tirar o meu poder, né? E aí o anjo aparece para José e fala: levanta-te, toma contigo o menino e a mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E assim foi feito. José rapidamente faz os preparos necessários, pega Maria, pega Jesus e foge para o Egito, né? Sim, região desértica, criança com pouco tempo de vida, a Maria fragilizada por um parto recente, pouca comida, pouca água. Durante o dia, por ser uma região desértica, o sol era muito quente, era aquele sol de rachar. À noite a temperatura caía bruscamente, então fazia muito frio. E Maria não reclamava da viagem. Maria tinha em mente que ela tinha que proteger o menino Jesus.
No livro A Vida de São José, até conta que José se preocupava muito, que ele chorava muito, porque ele queria oferecer condições melhores, mas que naquele momento era o que tinha. Então, assim foi feito, a família fugiu para o Egito e lá ficou. Ficaram mais de 3 anos lá. Né, difícil, era uma região cheia de simbologia, cheia de ideologias, e o menino Jesus representava completamente o oposto. Mas mesmo assim, a família foi, se instalou e ficou lá por mais de 3 anos. Até que um dia, uma noite, novamente o anjo aparece e fala, né? Tendo morrido o Herodes, aquele que oferecia perigo, levanta-te, toma contigo o menino e a tua mãe e volta para a terra de Israel. Já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. E assim foi feito, né? Faz os preparativos necessários e volta para a terra de Israel. Novamente, uma viagem cansativa, região desértica, de dia muito calor, de noite a temperatura caía, muito frio, pouca água, pouca comida, e lá vão Jesus, José e Maria. Aí eles chegam na terra de Israel, passa-se o tempo, e Maria, como toda mãe, se preocupa com seu filho, né? Então as preocupações sempre pesaram no coração, estando Jesus ao seu lado ou saindo para fazer as suas pregações, porque Maria percebia que Jesus era um incompreendido, até de louco ele foi chamado, e nem os parentes próximos o entendiam. Mas ela não reclamava, ela tinha sempre a certeza de que era aquilo que deveria ser feito e de que o melhor ia acontecer. E ela continuava sempre ao lado de Jesus. A gente pode imaginar a dor que Maria sentiu ao perceber o seu filho amado sendo rejeitado e mortificado pela ignorância humana, né? No Calvário de Jesus, Maria estava ali, acompanhando, oferecendo um apoio visual, externando todo o seu amor, chorando muito, mas não se revoltando e não perdendo a fé. Em seu íntimo, ela só falava: faça-se na serva a vontade do Senhor. E continuou o tempo todo ao lado de Jesus. Após o retorno de Jesus para o plano espiritual, Maria ficou um tempo com a família, com os parentes, mas não deu certo, porque os parentes não compreendiam a missão de Jesus nem quando ele era vivo, muito mais depois de morto. E depois de um tempo, ela vai para Éfeso com o João Evangelista, conforme Jesus havia determinado na cruz antes de morrer, né? Ele olhou para Maria, olhou para o João Evangelista e falou: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, João Evangelista levou Maria para Éfeso, para uma casinha muito simples, para uma choupana, onde os dois continuaram a divulgar as palavras de Jesus, as ações de Jesus. E nessa casinha, Maria recebia a todos com muito amor, estendia os braços, sempre oferecia uma palavra amiga, uma vibração, sempre acalentava quem aparecesse na sua casa. E muitas pessoas iam buscar essa palavra amiga, esse apoio. Tanto que a casa ficou conhecida como Casa da Santíssima. Então, muitas pessoas iam ali receber até uma refeição, se fosse possível, ou simplesmente conversar para acalentar as suas dores. Certo dia, Maria percebeu que se aproximava um pedinte. Ela recebeu com todo carinho, esse pedinte começou a conversar e ela começou a sentir uma vibração muito amorosa, uma energia envolvente, e ela pensava, mas de onde eu conheço? O que está acontecendo? Como que esse pedinte é tão doce? Como que ele me traz uma sensação de leveza e de paz? Foi aí que esse hóspede anônimo falou: minha mãe, venha aos meus braços. Ela olha nas mãos dele e vê 2 chagas, né? Vê a ferida. Aí ela fica toda emocionada, toda comovida, olha para os pés e vê também nos pés as chagas
as feridas. E aí ele fala: venho buscar-te, pois o meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Pouco tempo depois, Maria desencarna e é conduzida ao plano espiritual por Jesus e por muitos espíritos superiores. E nessa caminhada que Maria vai fazendo, ela vai estendendo as suas vibrações de amor, de fé, de esperança a todas as pessoas que ali estavam e que precisavam de um amparo e de um conforto. Chegando no plano superior, ela ouve choros, ela ouve lamentações, e ela pergunta: mas que sofrimento é esse? E aí as pessoas, né, os espíritos falam: Maria, são as pessoas que se suicidaram, que tiraram a sua vida, estão nas regiões umbralinas, sofrendo e chorando muito. E aí o livro Memórias de um Suicida retrata o trabalho que Maria faz socorrendo essas pessoas que tiraram as vidas, né? Nós temos a Legião dos Servos de Maria, que é uma caravana de espíritos trajados de branco. Aqui na altura do peito eles têm uma cruz azul, eles vão num comboio puxado por cavalos brancos, tem os lanceiros fazendo a segurança, o líder vai à frente com uma flâmula escrita Legião dos Servos de Maria. Eles percorrem as regiões umbralinas, aquelas regiões de choro, de energia densa, de lama, onde os espíritos choram e gritam a todo momento, porque eles vivem revivendo os motivos do seu suicídio, e eles resgatam aqueles espíritos que já estão no momento de ser socorridos. Esses espíritos que são socorridos são direcionados para a colônia correcional Maria de Nazaré. O livro retrata que essa colônia é uma fortaleza, no padrão medieval, muros altos, um fosso em volta, e quando essa caravana chega, a ponte desce e essa caravana se adentra, trazendo aqueles espíritos resgatados. Logo na entrada tem a torre de vigilância, tem os soldados, né? São soldados com estilo egípcio e hindu, que fazem a segurança da colônia para evitar que aqueles espíritos que não podem ali ficar nem entrar não interfiram, para manter o padrão de vibração de energia da colônia. Então, os recém-chegados observam que é uma cidade muito limpa, muito linda, muito graciosa, organizada, cheia de departamentos, e assim que chegam, eles são levados para o departamento de vigilância, para a sessão de reconhecimento e matrícula. É feita uma matrícula deles, uma fichinha, onde eles falam qual era o nome que eles tinham na Terra, qual foi o motivo do suicídio e aonde jazem os despojos. Se porventura o recém-chegado está muito perturbado, que não consegue fornecer essas informações, o líder da expedição tem todas essas informações e fornece. Aí vem os trenós, que são meio de transporte gracioso, que cabe 10 espíritos, rapidamente conduzindo esses espíritos após a matrícula para o departamento hospitalar. E eles observam que as alamedas são bem desenhadas, cheias de árvore, formando como se fossem arcos de triunfo, cheio de chafariz jorrando água límpida. Eles começam a se encantar com aquela atmosfera. Chegando no departamento hospitalar, eles observam: no centro tem o hospital, do lado direito tem o manicômio e do lado esquerdo tem o isolamento. O manicômio e o isolamento têm muralhas cercando. Já o hospital, ele é cercado por flores e por plantas. Quando os trenós param no hospital, os enfermeiros rapidamente vão lá recepcionar esses recém-chegados. Oferecem a roupa adequada, um banho adequado, a água límpida e cristalina e um caldo revigorante. Conduz esses recém-chegados para cada quarto possui 10 camas dispostas em semicírculo, onde lá no alto fica um quadro
o retrato de Maria, e eles falam para esses recém-chegados: necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. A única coisa que eles têm que fazer é ficar em silêncio, vibrando pela sua recuperação e participando daquelas vibrações. Tanto que no livro conta uma passagem que o Camilo Castelo Branco, que era o espírito que estava narrando a história, se desequilibrou. Começou a contar a história dele, e em pouco tempo estava todo mundo ali chorando as lamentações. Os enfermeiros rapidamente socorreram a todos, deram passe, equilibraram as energias e falaram: aqui nós trabalhamos com disciplina e vocês precisam praticar disciplina. Se esse fato voltar a acontecer, você será transferido para o isolamento. Então, a lição foi aprendida e a disciplina foi mantida. No momento adequado, esses espíritos vão para o departamento de cirurgia, para o centro cirúrgico. Lá eles fazem os exames necessários e a cirurgia para estancar a dor do suicídio. E tudo isso é anotado em ficha. E essas fichas são encaminhadas para a seção de planejamento de corpos físicos do departamento de reencarnação, porque esse material obtido vai ser utilizado no preparo do novo corpo carnal na futura reencarnação. Então, a pessoa que se suicidou lesiona o perispírito, isso vai para uma fichinha, fica lá guardado, e na hora de preparar a nova encarnação, o novo corpo físico, essas fichinhas são utilizadas e o corpo é preparado de acordo com esses estudos. Aqueles espíritos que recebem alta do departamento hospitalar, que atingem o desenvolvimento moral e mental adequado, eles são encaminhados para a Cidade da Esperança. O que é isso? É uma cidade universitária, também muito graciosa, cheia de flores, cheia de pássaros voando, com borboleta, muito perfumada, as flores exalam um perfume muito gostoso. E essa cidade universitária, ela é repleta de academias, repleta de escolas, de mansões. E esses espíritos vão estudar assuntos como moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia, que é a origem do universo, e principalmente esperança, que é a mansão da esperança. Ou seja, eles têm uma academia, uma mansão destinada para ensiná-los a ter esperança. E esse assunto deve impregnar-se no espírito dele, porque na reencarnação futura, ele vai ter que aprender aquela lição, ele vai ter que terminar aquela lição que ele interrompeu com o suicídio, que não foi aprendida. Tem um agravante do perispírito lesionado e do corpo físico adequado para aquele perispírito, então a lição vai ser muito mais difícil. A probabilidade dele desanimar é muito grande. Por isso que ele tem essa matéria chamada esperança, para ele adquirir condições de poder passar por aquela lição e poder obter êxito. Quando a pessoa se suicida, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor e com o sofrimento que ela sente e que ela não sabe como lidar. Por isso a importância do estudo desses assuntos, para fortalecer aquele espírito, para que no futuro ele consiga vencer aquelas lições e passar por aquelas provas. Outro item referente a Maria é a hora da Ave Maria. Lá na colônia, às 18 horas, assim como aqui na Terra, os espíritos se reúnem para fazer uma oração para Maria. No livro fala que nenhum espírito é obrigado a fazer, mas que em gratidão todos fazem. Porque se eles olharem para trás, eles estavam numa região de energia densa, chorando, sofrendo, e agora eles estão limpos, com roupa adequada, com alimentação adequada, estudando para terem forças para essa nova encarnação. Então, a gratidão deles é enorme. Outro item que fala da bondade de Maria
é a assistência que ela presta a Judas, né? Depois que Judas Iscariotes traiu Jesus e viu que Jesus foi crucificado, a consciência começou a pesar. Ele se arrependeu e, para acabar com aquele remorso, ele acabou por se enforcar numa figueira, achando que ia acabar com tudo. E eis que ele vai para o umbral, continua com o remorso e continua com o agravante de ter tirado a sua vida. Então ele chora muito, ele sofre muito, muito tempo ele fica e ele fica cego, acaba por ficar cego. Até que ele percebe uma energia muito vibrante perto dele, que é Maria, que chega até ele, afaga a cabeça dele e fala: meu filho, por que sofres? Por que choras? E ele, muito nervoso, fala: que é isso? Quem é você? Eu fui procurar minha mãe e ela não quis saber de mim. Ela me escorraçou, ela falou que eu era um monstro, ela mandou eu voltar para o inferno de onde eu tinha saído. E Maria bondosamente fala: Deus não condena ninguém. Eu proponho que você venha comigo, que você se refaça, que você tenha uma nova encarnação ou várias encarnações, que você esqueça tudo o que aconteceu e comece o seu processo de resgate. E ele fala: quem é você? E ela fala: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E ele aceita e começa todo o seu resgate, né? Vai, passa por todo esse processo e reencarna, primeiro com dor, com sofrimento, e depois a última reencarnação que a gente tem notícias foi que ele reencarnou como Joana d'Arc, e o seu fim foi ser traído por alguém e também ser condenado à morte através de uma fogueira, né? Então, aí, aquilo que ele havia feito, ele passou por experiência para resgatar. Chegamos em Chico. Chico tinha verdadeira adoração por Maria, né? Ele sempre falava de Maria, sempre pensava em Maria. Teve uma época que ele estava com muitos problemas, com profunda amargura, e aí ele fala para Emmanuel: Emmanuel, vai até Maria, pede um conselho para mim, eu não aguento, é muito problema, eu não sei o que fazer. Emmanuel fala: tá bom, vai até Maria, pede um conselho e volta. E quando ele volta, Chico o recebe todo feliz e ele fala: eu já tenho o conselho de Maria. Chico rapidamente pega um papel, uma caneta e fala: eu vou escrever porque eu quero refletir, eu não quero esquecer nenhuma palavra. E aí Emmanuel fala: isso também passará. Ponto final. Aí o Chico fala: que? Só isso? E Emmanuel repete o recado: isso também passará. E esse recado serve para todos nós, esse conselho serve para todos nós. Aquele momento de dor, de sofrimento, passará. A transição planetária passará. A pandemia passará. Assim como aquele momento de extrema alegria também passará. Tudo na nossa vida passará. Outra homenagem que Chico quis fazer foi uma homenagem para o Dia das Mães de 1984. Ele queria divulgar um retrato de Maria. Para isso, Emmanuel, Chico, né, falando os recados de Emmanuel, e um artista, o fotógrafo Vicente Avelar, preparariam um retrato falado de Maria. Começaram isso nos meados de 83, foram necessários 28 encontros, né? Emmanuel ia ditando através de Chico, o senhor Vicente fez um esboço, foi colocando os detalhes e chegou no resultado final, né? Naquela época ele fez um retrato em branco e preto, ampliou e coloriu. Eu vou agora compartilhar para vocês esse retrato aqui. Sentar, junto à janela, vamos ver se aparece. Aqui, compartilhar. Se vocês... Pronto, está aparecendo, né? Não. Não? Não, mas essa foto eu coloquei na nossa página inicial. Isso, é aquela foto ali da página inicial. Agora sim. Agora sim. Então, tá aqui.
Então, nessa foto aqui, é um pouquinho a lentidão da internet, né? Nessa foto aqui nós temos Maria, nós temos Chico e nós temos o senhor Vicente. E agora nós temos, pela lentidão aqui, somente o retrato de Maria, né? Deixa a internet aqui ajudar e a gente vai para a próxima foto, que é o retrato de Maria. Pronto. Então, olhando este retrato, eu faço a Ave Maria psicografada por Chico Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Maria, assim como outros espíritos, já tem condições de viver em mundos elevados, em mundos de alegria. Mas Maria fala: enquanto existir na terra alguém em sofrimento, lá estarei eu para ajudar. Então, vamos pedir que Maria nos ajude e nos cubra com seu manto. Muito obrigada, boa noite. Querida, que essa emoção, que esse envolvimento que você com certeza sentiu nesse período de preparação de toda essa pesquisa, que ela te fortaleça para que a sua caminhada tenha retidão, prosperidade e amorosidade. Nós vamos agora ouvir a nossa querida Beatriz com uma música muito gostosa. É de sonho, é de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre meu cavalo. É de laço, é de nó, de chipeira ao giló, dessa vida cumprida só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descansei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora
Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir-te romaria, prece, paz nos desaventos. Como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. O tempo nos mostra. Gratidão, querida. Antes de eu abrir para vocês falarem alguma coisa, eu gostaria de chamar a atenção, nós, como estudiosos da doutrina espírita, importante percebermos quando é utilizado na linguagem metafórica os anjos, né? Essa é uma linguagem da Bíblia, é uma linguagem simbólica. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, a importância da gente perceber que não existe milagre, e está lá na doutrina, quando a gente estuda, a gente identifica aquilo que é considerado milagre, é aquilo que a ciência e o homem ainda não consegue explicar, né? Então, se você quiser fazer algum comentário nessa alegoria dos efeitos mediúnicos, né? Dos efeitos, mediunidade de efeitos físicos, quando a Bíblia nos fala dos anjos. É de acordo com a crença, né? Assim, eu respeitei, eu trouxe, porque a gente encontra muito sobre a Virgem Maria, sobre São José, e eles descrevem de acordo com o que eles acreditam, de acordo com os ensinamentos dele. Então, assim, é milagre, é virgem, não se toca no assunto, mas o Evangelho, a Gênesis, o Espiritismo fala, né? Não existe milagre, é que nós não compreendemos. Mesmo hoje, né, muitos anos depois, a gente já tendo estudado muito, a gente já tendo muita literatura a respeito, a gente ainda não compreende tudo, porque olha aquela escala de evolução espiritual, né? Imagina naquelas reuniões onde os espíritos puros se reuniram para falar, vai desprender ali um orbe da nebulosa, vai formar o planeta Terra, como é que vai acontecer tudo aquilo? Tanto que eu já li a Gênesis várias vezes, ainda não consegui entender tudo, porque cada vez que a gente vai lendo, a gente vai assimilando um pouquinho mais, e eu gostei muito do que eu encontrei nos 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos falam, né? Maria era uma médium, vidente, audiente, então já é um meio termo, né? Já busca aquilo que está na Bíblia e já traz aquela explicação. Fala até dos fluidos magnéticos nos 4 evangelhos, fala do magnetismo espiritual, então é a evolução que vai acontecer. Assim como também a gente lê que Emmanuel já reencarnou, né, já deve estar hoje com uns 20 e poucos anos, e falam que ele vai ser um cristão. Até as pessoas comentam, mas que desperdício, ele deveria ser espírita. Mas se as outras religiões também precisam evoluir, então esses grandes vultos espirituais precisam reencarnar como personagens das outras religiões também, para levar o esclarecimento, porque senão essa divisão, por mais sutil que seja, vai continuar acontecendo, né? Então,
Então, assim, a minha pesquisa foi muito ampla, assim, a minha gratidão por esse assunto é imensa, porque eu fiz o evangelho anterior em março, e na semana seguinte eu já combinei com a Luz o que eu faria, e de lá para cá eu estou estudando. Então, eu descobri o evangelho apócrifo de Judas, onde fala que Judas não traiu, que fala que Jesus é que pediu para Judas, porque Judas queria acelerar o processo. Então, se é verdade ou não, a gente não sabe, mas a gente tem que ler, ponderar todas aquelas informações. Tem livro que fala que José era viúvo, por isso que ele foi ficar com a Maria. Tem outros que falam, não, José também não teve relacionamento com mulher nenhuma. Tem livro que fala que Jesus teve irmãos, aí outros livros falam, não, ele não teve, eram primos, mas que não tinha uma palavra para primos, então eram primos, mas usou-se a palavra irmãos. Então, de verdade, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente tem que deixar de lado esses detalhes e olhar a grandiosidade da obra, né? Mas, assim, eu acredito que a concepção foi de maneira natural, que seguiu as leis divinas e que cada vez mais a gente vai ter um esclarecimento para conseguir entender todas essas obras e toda essa beleza que é. Quando a gente começa a voltar para trás e estudar tudo isso, a gente vê a grandiosidade desse assunto. E com certeza, quando eu voltar para ler isso, eu vou ter outros entendimentos, né? Porque o nosso processo de aprendizado, ele é feito de assimilação, de acomodação do assunto, de novas assimilações e novas acomodações. Então, muita gratidão por ter feito esse assunto, por ter feito essa pesquisa e por passar isso para vocês. Muito obrigada. Cada tema que a gente traz aqui não é uma mera escolha, assim, aleatória. Nós acreditamos que esse trabalho nosso do Evangelho de Sexta-feira é um trabalho da equipe do Dr. Anselmo. A gente é mero instrumento. Então, e com muita gratidão por podermos estar aqui fazendo esse trabalho. O que fica de grandiosidade é a amorosidade. Podemos ser igual? Daqui a trilhões de anos, seremos. É absurdo? Não, é o processo evolutivo natural da mônada ao espírito sublime. Só que quantos trilhões de anos vai demorar depende de cada um de nós, né? Alguém gostaria de abrir o microfone e falar alguma coisa? Maria Aparecida, primeiramente, boa noite, fantástica, muito obrigada. Eu acho que foi uma pesquisa imensa. Mas tem um detalhe que eu acho que eu já ia questionar. Já não estava tudo assim, meio que combinado, que o Judas ia fazer essa presepada com Jesus, entendeu? Agora, não, mas é verdade, eu achei que se já não estava tudo acertado, alguém ia ter que dar ali o tiro. Foi o pobre do Judas. Mas eu acho que é assim, entendeu? Eu meio que concordei quando você fez essa última explanação, sabe? Eu achei interessante porque eu falei, ué, mas já não estava tudo escrito? Já não estava tudo definido? Você vê, mesmo assim, Judas ficou pirado, porque é difícil, né? Foi uma situação ali, hein? Mas olha, muito obrigada, viu? Foi linda, obrigada. Muito obrigada, Nelly. Bom, a gente estuda que, assim, o escândalo é necessário, mas ai daquele que praticar o escândalo, né? Então, recentemente, a gente viu o caso aí do menino, né, que foi morto pelo padrasto, ou do caso da menina lá no Rio, que foi morta pela mulher da mãe. Então, assim, essas almas, esses espíritos deveriam passar por isso? Deveriam, né? Porque no planejamento kármico deles tinha que eles precisariam passar por essa experiência para uma elevação ou para um resgate.
Mas ai daquele que contribuiu para isso acontecer, porque aí esse leva ao arrependimento. E aí a gente precisa do esclarecimento, que é para poder perdoar. Porque se a gente não tem o esclarecimento para perdoar, aí a gente é que vai querer descontar. E aí vai ficar nesse eu faço, eu desconto, e a gente não vai evoluir, não vai sair disso. Então é importante, mesmo com dor, mesmo com comoção, né? Porque a gente fala, nossa, onde já se viu acontecer isso com as crianças, ou mesmo aquele moço lá que entrou na creche, né, com facão e assassinou as professoras e as crianças. Assim, é dolorido, é dolorido. Se ele vai se arrepender, ele vai se arrepender. O que vai acontecer com ele? A gente não sabe, né? Porque cada um é cada um. Ele pode ser resistente, ele pode se arrepender mais rápido, mas a gente tem que olhar tudo o que acontece e começar a cada um se conscientizar de que só o amor e só o perdão é que nos eleva. Então, por mais difícil que seja, né? Se a gente tentar se colocar na pele da mãe, a gente fala, gente, eu não sei se eu aguentaria, será que eu não sucumbiria? Mas a gente tem que começar a impregnar o nosso espírito da esperança. Mesmo sem cometer o suicídio, mesmo sem ir lá na colônia correcional visitar a mansão da esperança, a gente tem muitas obras, muitos assuntos espíritas nos instruindo. Então a gente tem que impregnar o nosso espírito de coisas boas, de perdão, de amor, para acelerar a nossa evolução. Gratidão, querida. Nosso tempo já está terminando. E aqui é importante a gente lembrar o estudo da lei de causa e efeito, do processo reencarnatório, e que a lei do perdão é o único caminho, mas tem a etapa da reparação. Então, não importa quantas encarnações eu vou levar para conseguir reparar aquela falha que um dia eu fiz, né? Às vezes nós cometemos pequenas falhas aqui no dia a dia, e não, o ensinamento de Jesus não é para a gente se harmonizar enquanto estamos a caminho, quer dizer, enquanto estamos os dois encarnados, porque ficaria mais fácil. Então, a grande lição desse seu trabalho, dessa sua pesquisa, que a gente agradece muito, porque é um tema também muito delicado, né? Não caiu no pieguismo, não caiu no extremismo. É pesquisa, é estudo. E é exatamente isso que Kardec nos mostra em todas as suas obras. O espírita, nós, como a gente já brincou, alguns são papapasse, vão na casa de passe, tomar passe achando que já está pronto para evoluir. E outros são assistentes de palestras, assiste palestra e acha que já assimilou tudo. E não é assim, porque no momento em que o palestrante vai pegar um viés daquele assunto para construir o texto. Então, a proposta dos nossos encontros toda sexta-feira é: vamos estudar, vamos ler, vamos ampliar a nossa capacidade, porque inteligência todo mundo tem. Um tempo para mais alguém falar? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Então, a Laís, Pode muito falar. boa a palestra, Cida, eu amei, fiquei muito emocionada, parabéns. Então, isso que a Nelly falou, eu também me pergunto muito, porque assim, eu tô com essa dúvida também já faz tempo, e às vezes eu esqueço de perguntar. Se ninguém nasce para fazer o mal, como que acontece? Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, ninguém nasce assim, eu vou matar uma criança, igual aconteceu com o padrasto. Não vou lá para fazer as pazes com essa criança, talvez. Mas aí vai lá e acontece. E aí, como que o menino já vem sabendo que vai morrer disso? Eu fico confusa.
Você quer responder rapidamente? É que assim, quando a gente está lá no plano de luz, no plano superior, todo o ambiente é favorável, né? Porque tem até ali o pessoal da vigilância que evita as energias negativas e a gente recebe a instrução. Então a gente vem com aquele planejamento kármico e a gente vem com aquela bagagem. Chega aqui a energia mais densa e a gente tem o livre-arbítrio. Então, depende, a gente já teve vários casos aí relatados de que a pessoa viria. Por exemplo, tem um caso até que o Chico cita, né? De que a esposa jovem de 30 anos vai lá chorando, falando: onde já se viu? Meu marido teve um AVC e morreu, e nós éramos novos, a gente tinha vida pela frente, e agora? Aí o Chico se concentra e fala: irmã, ele deveria ter esse AVC e ficar na cama por 10 anos, vegetando. E você deveria cuidar dele, dar banho, dar alimentação. Mas só que no período que ele esteve bom, ele foi uma pessoa extremamente boa. Ele praticou a caridade, ele ajudou a todo mundo. Então, isso fez com que contrabalanceasse. Aí, aquilo que já veio pré-determinado foi abreviado, foi aliviado. Então, na hora que veio o AVC, ele já morreu. Mesma coisa acontece com um dos irmãos do Chico, né? Que até no livro narra que ele entra ali e fala: mas por que esse quarto está tão cheio de espírito? E os espíritos estão ali decidindo, mas o que a gente faz com ele? Ele foi tão bom, ele tem tanta coisa boa. Põe na balança, né? Aquilo que ele veio e aquilo que ele fez de bom. Então, o que dá para a gente aliviar? Então, é por isso que a gente tem sempre que ter em mente que a gente vai fazer o bem. Porque mesmo que a gente venha com o planejamento kármico, se a gente fizer muito bem, essas ações boas que a gente fez, dá uma abreviada no planejamento kármico, como se fosse uma conta, né? Débito e crédito. Quanto mais coisa boa a gente vai fazendo, mais crédito a gente vai tendo. Se eu não faço, vai seguir aquilo que veio. Se eu chego aqui e começo a fazer coisa ruim, eu vou acrescentando débito na minha conta. E se eu for acrescentando crédito, então vai diminuindo os débitos. Então, o que a gente tem que ter em mente é: vamos fazer o bem, né? Só vai ser bom para a gente. A gente não tem que pensar que vai ser bom para o outro. Vai ser bom para a gente. Me esclareceu, obrigada. Finalizando, então, quando soubermos... Luz, deixa eu só falar uma coisinha. Arlete, fala. Eu queria só lembrar, assim, que tem uma passagem que diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, é o amor que faz uns irem para um lado e outros irem por outro. E a gente que escolhe diante do nosso livre-arbítrio. Boa noite, gente. Boa semana. Nós sempre temos escolhas e vamos colher, né? Então, finalizando, lembrando da amorosidade de Maria, quando soubermos que alguém, não importa quem, cometeu atrocidades, cometeu atitudes muito más, ao invés de ficarmos comentando o que essa pessoa fez, vamos mandar vibração de amor para essa pessoa. Vamos rogar que os mensageiros divinos envolvam essa pessoa, porque ela vai ter uma caminhada muito difícil, né? Então, nós somos tarefeiros de Jesus. E agora fica aqui a pergunta, porque graças a Deus a gente não sabe responder. Quantas atrocidades nós, hoje, essas pessoas lindas que estão aqui na tela, já cometemos nas nossas encarnações? Porque se hoje estamos reunidos aqui, empenhados em ser pessoas melhores, é porque a gente já acordou. Amigos, lembrando agora que nós vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento, com o copo com água, que a equipe amorosa do Dr. Anselmo vai fluidificar, as listas com os nomes das pessoas para a vibração e, como sempre, aquele nosso carinho para que a energia de amor e de esperança envolva
os espíritos abortados. Então, carinho, ternura, confiança e nos envolvendo na nossa música de encerramento que a Bia vai fazer para a gente. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber em que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui, aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Nos mantendo nessa energia, vamos fazer o nosso autopasse, nos imaginando na sala de passes, recebendo essa energia amorosa, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, o laríngeo na nossa garganta, o cardíaco no centro do peito, colocando aí a cor rosa e a cor verde, descendo na parte gástrica, no básico, soltando as mãos, agradecendo que a ternura que hoje nos envolveu fique como lembrete para quando fazemos o Evangelho no lar,
autorizar a caravana socorrista de Maria entrar no nosso lar, fazer a limpeza fluídica, a limpeza energética de todas as palavras, de todos os pensamentos que ficam aí impregnados, e através dela, da sua caravana, criando uma ponte de luz até a sala de passe da casa que frequentamos, para que os amigos espirituais que estão lá no nosso lar sejam levados amorosamente pela caravana socorrista de Maria até a casa de luz para serem acolhidos. Esse é um trabalho simples, profundo e muito importante, porque nós oscilamos muito nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Então, gratidão, amigos, tudo passa, né? E vai dar tudo certo. Bia, Maria Aparecida, gratidão, queridas. E a vocês, muito obrigado por estarmos juntos. Que a alegria do Dr. Anselmo esteja sempre presente, nos fortalecendo, principalmente na lição difícil, certo? Luz, Oi? eu queria agradecer a todos, especialmente a você, a todo mundo que participou. A palestra da Maria Aparecida, que foi maravilhosa, fiquei também muito emocionada. E gostaria de agradecer essa oportunidade, porque é sempre maravilhoso estar aqui presente no Evangelho. Gratidão. É uma oportunidade, é um banquete espiritual, né? E o fato do Carlos poder gravar e a gente poder compartilhar, não é divulgar o que a gente faz, é divulgar os ensinamentos de Jesus para poder acalentar aquela pessoa que está num momento delicado. Então, que essa alegria esteja presente. Muitos dizendo obrigado, Bia, obrigado, Maria Aparecida, e tchau! Boa noite, bom final de semana a todos. Boa Boa noite a noite, todos. pessoal. Boa noite, noite. obrigada a todos. Obrigado a Boa noite, todos. gente. Fiquem com Deus.